Livro do profeta Isaías, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 ao 5. Os irmãos acharam? Diz assim: palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, é a palavra do Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a Tua palavra bendita diante de nós. É dela que precisamos, Senhor, como instrução para as nossas vidas nesses tempos difíceis. Te pedimos então, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajuda, Deus, a entender os Teus planos para nós, a direção que o Senhor deseja para a nossa vida. Nos ensina, Senhor, esta noite. Por isso eu me coloco em Tuas mãos, pedindo que o Senhor use a minha vida de acordo com a Tua vontade e que eu possa ser um instrumento Teu, ó Deus, cheio do Espírito Santo, para pregar a Tua palavra. Assim nós oramos juntos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Você leu aqui comigo uma passagem do profeta Isaías, um profeta messiânico, e aqui no capítulo 2 ele fala a respeito do dia do Senhor. Se você ler até o final, no versículo 12, do 12 em diante, ele começa a falar do dia do Senhor, descrevendo como serão esses dias. E nós, atualmente, vivemos já a proximidade desse dia do Senhor. A igreja vive esperando a volta do Senhor Jesus, vivendo dias difíceis. O apóstolo Paulo diz que nesses dias os homens seriam jactanciosos, orgulhosos, seriam desafeiçoados, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Em outra carta ele já diz que o ministério da iniquidade do anticristo que se levantaria já opera, embora o anticristo ainda não tenha se manifestado, mas o ministério da iniquidade já opera. A Bíblia diz, inclusive, que, se possível, ele enganaria os eleitos de Deus. Então, nós vivemos esses dias difíceis que antecedem a volta do Senhor Jesus, como o profeta Isaías já havia dito. E lemos aqui que nesses dias todos os povos virão de várias nações e serão reunidos numa Jerusalém celestial sob o governo de Deus. Após o advento do dia do Senhor, quando Cristo reinará sobre todas as nações, e você leu aqui comigo que haverá paz, não haverá mais guerra, todas as nações serão reunidas. Eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler os versículos 9 e 10, e depois do 22 ao 27. Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10, e depois vamos ler do 22 ao 27. Diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que
descia do céu da parte de Deus. Agora dos versículos 22 ao 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a descrição de uma Jerusalém celestial, em que várias nações seriam reunidas e então viveriam eternamente sob a glória do Senhor, sem haver necessidade de sol, porque Ele mesmo é a luz. Então, há uma descrição na Bíblia de que, nos dias do governo do Senhor, todos os povos de várias nações seriam reunidas nessa Jerusalém celestial. Uma época que você viu, lá no livro do profeta Isaías, que não haverá guerras, dissensões, desobediência, uma época de somente paz, completamente contrária ao que nós vivemos hoje, uma época conturbada. Voltando lá ao livro do profeta Isaías, capítulo 2, vamos reler o versículo 4, diz assim: E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O versículo contrário a esse seria em Joel, capítulo 3, versículo 10, em que a conversão é exatamente o oposto, em que os arados seriam convertidos em espadas para que houvesse a luta do Armagedon, mas aqui, nesse momento, não haverá paz, haverá simplesmente o governo do Senhor sobre as nações. E como eu disse, nós vivemos exatamente a época que antecede a vinda do Senhor, esse tempo de dias difíceis, e que o início se dá com a vinda do Senhor. Então nós vivemos dias difíceis e que, como eu disse, a Bíblia diz que, se possível, enganaria os eleitos. Então esses dias difíceis às vezes nos trazem como se houvesse uma certa ausência da nossa percepção celestial do que tem preparado para nós. O versículo que você leu comigo é para que nós vivêssemos na luz. O versículo 5 diz: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. No seguir dos versículos, mostra que a casa de Jacó, havia na casa de Jacó pessoas que não andavam na luz do Senhor. Muitas delas, nesse dia, não estarão habitando nessa Jerusalém celestial. Então, é uma palavra que nos faz refletir a respeito desses dias em que nós vivemos, dessa exortação de que nós devemos andar na luz do Senhor, porque nós, como igreja, também, semelhantemente à casa de Jacó, na igreja há pessoas que não habitarão na Jerusalém celestial. Há pessoas que hoje, no decorrer dos versículos, vocês vão ver comigo, há pessoas que não andam na luz, estão se deixando já, pelo domínio do ministério da iniquidade, serem dominadas pelas trevas que avançam nesses últimos dias, que se aproxima a volta do Senhor. Então é um alerta para o povo de Deus, para nós, que tanto há pessoas que não estarão na Jerusalém celestial, bem como pessoas que hoje vivem nesses tempos difíceis e, por conta disso, às vezes se esquecem da luz que está à nossa disposição. Porque
O versículo diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, por conta dos dias difíceis, por conta da tribulação, nós às vezes nos esquecemos da luz que está à nossa disposição. E nós permitimos que as trevas nos tirem a visão, e assim nós precisamos então, como um alerta nessa passagem do profeta Isaías, observar o que mostra o texto. Domingo à noite nós ouvimos dizendo que toda a sabedoria humana, no momento da pregação, é reduzida a nada. E homens que são mostrados aqui procuram exatamente o contrário, épocas em que os homens deixam de andar na luz e se sentem com um orgulho elevado e assim se esquecem da luz. E nós também, é objetivo do inimigo fazer com que você também se escureça no seu caminho, que você não consiga, através da luz que deveria estar adiante de nós, nos iluminando e nos mostrando, nós, então, às vezes, nos esquecemos dessa luz que está disponível para nós. Então, no texto do versículo 6, o texto mostra que o homem é corrupto. Veja o versículo 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Veja o que diz o versículo, não é somente para os que não são da casa de Jacó, mas para a casa de Jacó. Como eu disse, havia entre eles pessoas que não estariam possuindo a Jerusalém celestial. Havia pessoas em que se deixaram ser corrompidas, seriam agoureiros como os filisteus. Quando nós pensamos em corrupção, ainda mais hoje, nós nos lembramos automaticamente de um político, né? Nunca antes eu imaginava que a cada dia que eu acordasse de manhã, eu veria uma notícia de que algum político estivesse sendo preso. Então, quando nós nos lembramos de corrupção, automaticamente vem a palavra político sobre nós. Mas, como eu disse, esse texto não fala de quem não é cristão, porque isso é razoável esperar dos ímpios, a corrupção e toda a iniquidade, mas o texto fala para a casa de Jacó. Então, é um triste retrato de quem anda nas trevas, de quem não tem para si a luz. São alianças feitas à revelia da vontade de Deus. Você leu aqui comigo que eles fizeram alianças com os filisteus, se associaram com os filhos dos estranhos. Então, é um alerta para aqueles que não estão andando na luz. Começam, então, a se esquecer e se corromper. Os cultos começam a aparecer com qualquer outra coisa, menos ao Senhor. As pessoas vêm ao culto e esquecem o que é cultuar. Então, começa uma prática religiosa que não é aquela que Deus espera para quem anda na luz. Então, nós vivemos como se corromper fosse normal. Se você parar para pensar, o significado da palavra corromper é quebrar junto, ajudar a quebrar, ajudar a separar. Então, alguém que é corrupto, na verdade, ele está ajudando a quebrar, a separar algo. Então, a corrupção no meio da casa de Jacó, e eu digo hoje, no meio da igreja, ela tem acontecido. Há irmãos que praticam as mesmas coisas, justamente porque não são dos que herdarão a Jerusalém celestial. Mas há irmãos que se deixam escurecer no caminho por causa do ministério da iniquidade. Então é uma palavra de alerta para nós, porque o texto fala até o versículo 5, de que nós andemos na luz, mas do 6 em diante, começa a mostrar as características daqueles que andam nas trevas.
mostra também que o homem está mais preocupado com seus bens materiais. Versículo 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. O foco, então, para quem não está andando na luz, é a prosperidade e não a santificação. Então, o foco é crescer, crescer, obter mais, ganhar, ganhar, e não santificação. Então, quem anda nas trevas são as pessoas que buscam a segurança e a fortaleza do seu braço de carne e não no Senhor. Pessoas, então, que começam sendo escurecidas pelo ministério da iniquidade e começam a confiar mais na sua capacidade e não no Senhor. E isso é ausência de fé. Quando você começa a confiar mais em você e menos em Deus, você já perdeu a sua fé. Você, então, não está andando na luz, ela não está te iluminando. O texto mostra também no versículo 8 que homens cheios de ídolos, também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Então, homens que também não adoram a Deus, mas adoram a outros homens. Os cultos, então, não são mais voltados a Deus. Começa a haver a adoração do homem, homens adorando pastores, adorando todo tipo de autoridades eclesiásticas que se levantam por aí, mas se esquecendo de adorar a Deus. Várias outras coisas, ocupando o primeiro lugar que deveria ser de Deus. Então, é um alerta para nós. Se nós não andarmos na luz do Senhor, essas características nos mostram que podemos estar deixando que as trevas tirem de nós essa luz que nos ilumina. Então, quando nós começamos a acreditar mais no nosso braço, começamos a dar mais valor à prosperidade, quando nós não adoramos mais a Deus, quando deixamos mais reverência aos homens, quando começamos a confiar mais naquilo que nossos próprios dedos fizeram, é um indício grave de que a luz do Senhor não está nos iluminando. E se você ler toda a passagem do versículo 6 em diante, mostra que o orgulho dos homens será abatido. Do versículo 12 em diante, se você ler a respeito do dia do Senhor dos Exércitos, será um dia em que os homens se meterão em rochas, se meterão em fendas, buscando fugir da ira do Senhor. Como baratas e ratos, assim que se mostram ameaçadas, tentam se esconder nos buracos e nas fendas, assim os homens no dia do Senhor, esses que andam em trevas, terão seu orgulho abatido. Então, é um alerta para a igreja, porque a passagem fala sobre a casa de Jacó, e não somente para os que não fazem parte da aliança. Então, o texto que segue até o fim do capítulo 2 mostra que tudo isso será reduzido a nada. E, irmãos, nós, infelizmente, vemos que há no meio da igreja pessoas que estão deixando que essa luz se apague. Até as crianças cantam aqui, deixe a sua luz brilhar, né? Brilha Jesus, cantaram aqui recentemente. Nós louvamos aqui no início, quando a luz se vai e vem a escuridão. Nós falamos disso todos os dias, nós louvamos sobre isso, mas nós permitimos que essa luz se apague em nós. E nós, sem perceber, nós começamos a caminhar num caminho obscuro, num caminho em que nos fará tropeçar. Então, alternativamente, nós podemos andar na luz, como disse o versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nós não temos por que ficar batendo cabeça no escuro. Você
já teve essa experiência de levantar no meio da noite, numa escuridão, uma falta de luz repentina na sua casa e você tropeçar, dar cabeçada literalmente, se machucar, cair no chão? Quando você anda por uma rua escura, você tem receio, você não vê um buraco aberto, você cai nele. Nós não temos, irmãos, por que ficar batendo cabeça no escuro. O Salmo 119 diz que lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E nós, às vezes, deixamos que essa luz se apague ou enfraqueça, e aí nós não conseguimos andar na luz. Veja o que diz o Salmo 56, no versículo 13. Salmo 56, versículo 13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, quem anda na luz da vida, iluminado por Deus, tem os seus pés livres da queda. Então, nós não temos por que abrir mão da luz. Nós não temos por que ficar dando cabeçada entre as paredes e uns entre os outros, porque nós não andamos na luz do Senhor. A escuridão distorce as nossas escolhas. Eu, aqui em cima, confesso que, às vezes eu enxergo, principalmente porque apagaram a luz do meio e deixaram as laterais acesas. Por favor, inverta aí. Obrigado, amém. Na escuridão, eu não enxergo bem. Não foi proposital, irmãos. Você viu aqui que eu li algumas palavras erradas. Eu tenho dificuldade de enxergar se não houver luz. Ninguém consegue realizar um trabalho bem feito se não houver luz. O cirurgião não opera. Você operaria se o cirurgião operasse você sem iluminação adequada? Opa, desculpe, cortei a aorta. Foi um acidente, estava sem luz. Irmãos, nós, na escuridão, nós temos as nossas escolhas distorcidas. Nós não devemos comprar um veículo à noite. À noite, existe um ditado que diz, à noite todos os gatos são pardos, né? A noite não permite que você distinga bem o que é bonito do que é feio. Então, a escuridão distorce as nossas escolhas, e quando nós não andamos na luz, nós escolhemos mal. E é por isso que nós vemos o povo de Deus sofrer, porque não põe a luz à sua disposição. Ela está disponível, mas o povo prefere andar na penumbra, na escuridão. Não escuridão total. Às vezes não há escuridão total, mas há pouquíssima luz. E você, assim, com pouca visão, você acaba fazendo escolhas erradas na sua vida. Se você não estiver com a plena luminosidade do Senhor, você vai fazer escolhas erradas. Então é um alerta para nós. A noite, ela não foi feita para trabalhar. Existe uma passagem em João capítulo 9, que Jesus, quando vai curar um cego de nascença, ele diz que é necessário que ele faça as obras enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Ora, naquela época não havia iluminação nas ruas, para que todos pudessem trabalhar normalmente como nós temos hoje. Até a época do Brasil Império, eles jantavam durante o dia, às 4 horas da tarde, 5, quando ainda havia luz, porque a noite não é adequada, a noite foi feita para dormir. A noite, ela não foi, o fim dela não foi para que fosse feito o trabalho na escuridão, porque nós optamos então trabalhar na escuridão, porque nós escolhemos não colocar a luz do Senhor. Às vezes é necessário que você, quando está fazendo algo, você peça assim, põe mais luz aqui, traz uma lâmpada, me ajuda, coloca mais luz aqui para que eu possa enxergar direito o que eu estou fazendo. Assim deve ser a nossa vida. E Ele, que é a própria luz,
como você leu comigo em Apocalipse capítulo 21, não há necessidade de sol nem lua, porque o próprio Senhor iluminará com a sua glória. Então ele é a própria luz. Veja o que diz a primeira carta de João, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 ao 7. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós não tivermos a luz dele, que é Jesus e é a própria luz, nós não temos o nosso relacionamento correto, não mantemos comunhão uns com os outros, porque permitimos que essa luz se enfraqueça, e aí há problemas na igreja. Isso é proposital do ministério da iniquidade. E ele faz isso para que a gente dê cabeçada um contra o outro, e aí nós não avançamos. Então Jesus é ele quem ilumina o nosso caminho através da sua palavra, como nós falamos aqui do Salmo 119. Ele é a luz, e nós nos esquecemos que ela está à nossa disposição, querendo nos iluminar, mas nós preferimos, muitas vezes abalados pelas dificuldades desses últimos dias que vivemos. Você leu comigo em Isaías capítulo 2, que nesses últimos dias, e nós estamos vivendo, às vezes nós esquecemos que essa luz está à nossa disposição, querendo nos mostrar o caminho, mas nós não usamos dela. E o que a luz simboliza, então? Veja lá o que diz Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, caminhar durante o dia, enquanto há claridade, é fácil. Mas enquanto as trevas tentam escurecer a sua visão, como você faz? Porque aqui diz que nunca se apartou do povo a coluna de fogo, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Quando está tudo bem, é fácil caminhar. Você enxerga e até esquece da luz que está à tua disposição. Mas quando as trevas tentam te cegar, você precisa da luz para te iluminar. E o livro de Êxodo diz que ele jamais se apartou do seu povo, sempre iluminando o seu caminho, indo adiante dele. Então a luz simboliza a presença constante de Deus na nossa vida. Não se esqueça de que ele está pronto para iluminar o seu caminho. Não deixe que as trevas te ceguem e te façam tomar as escolhas e decisões erradas. Se aproprie da luz do Senhor e faça assim as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Ainda em Êxodo, no capítulo 24, do versículo 15 ao 18. Êxodo, capítulo 24, do versículo 15 ao 18. Tendo Moisés subido numa nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés.
O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então aqui, quando Moisés vai ao cimo do monte, semelhante ao que nós lemos em Isaías capítulo 2, no cimo do monte, onde de lá poderá se iluminar a toda a terra. De lá então Moisés sobe, e ele tem a visão do aspecto da glória do Senhor como um fogo consumidor. A glória do Senhor, a glória de Deus, a luz simboliza a glória de Deus presente na nossa vida. Da mesma maneira que foi ali demonstrada a Moisés, ela hoje se manifesta a nós também. Então, ela é, voltando lá ao livro de Isaías, capítulo 2, ela é a referência para onde todos nós devemos nos dirigir. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então ela é a referência para onde todos nós devemos nos dirigir. O versículo diz: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus. Também no alto do monte, como nós lemos em Apocalipse, onde haverá a Jerusalém celestial. Também o convite é para que nós subamos, andemos pelas suas veredas. É isso que Deus tem disponível para nós. A sua luz, então, nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Então ela é a referência para onde nós devemos nos dirigir. Quando um navio está andando às escuras na noite e ele vê um farol, aquilo para ele é uma referência. Então ele já sabe para onde ele deve virar e navegar. Assim é a luz para nós. Assim é a presença de Deus para nós. Ela nos mostra para onde nós devemos ir. Mas, como eu disse, ela está disponível para mim e para você. O problema é que muitos de nós nos esquecemos dessa luz e permitimos que a penumbra tome conta de nós, que a escuridão tome conta de nós. Como eu disse, não somente os iníquos têm essa vida de trevas, nós também somos seduzidos pelo ministério da iniquidade, para que nós também sejamos, como a própria Bíblia diz, enganados, dissuadidos, para que nós tropecemos e venhamos a cair, para que nós então nos afastemos de Deus. Tome posse da luz do Senhor, que está disponível para você, e coloque essa luz naquilo que você tem que fazer. Não se esqueça de que ela está disponível para te mostrar o caminho. Coloque luz para que nós façamos algo bem feito. É preciso que iluminemos mais. Não permita que a sua vida seja guiada por trevas, por penumbra. Nós estamos vivendo os últimos dias, são dias difíceis, como nós já ouvimos aqui, dias em que nós seremos enganados, seremos ludibriados. Então não se deixe cegar, não se deixe esquecer da luz do Senhor que está disponível para você. Que Deus ilumine seu caminho em todas as suas decisões. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos pela tua bendita palavra, porque é ela, Deus, que ilumina o nosso caminho. É ela, Senhor, que nos mostra por onde devemos andar. Às vezes, ó Deus, cercados pelos problemas, por todos esses dias difíceis que nós vivemos, Deus, não vemos mais do que corrupção, não vemos mais do que violência. Andamos, ó Deus, tão atribulados com problemas,
propositadamente sobre nós, para que nós nos esqueçamos dessa luz que está disponível para iluminar o nosso caminho, nesses dias de trevas, que já estaria predito na Tua palavra que sobreviriam a nós. Nós precisamos, ó Deus, usar a luz que está disponível. O Senhor está disponível ao nosso lado, caminhando conosco, sempre presente, com a Tua glória querendo se manifestar. Mas nós, às vezes, ó Deus, permitimos que a escuridão venha sobre nós. E aí nós erramos, nós batemos cabeça, temos visões distorcidas e tomamos decisões erradas. Meu Deus, que nenhum dos nossos irmãos aqui faça parte daqueles que andam nas trevas, como diz a palavra em Isaías. No meio da casa de Jacó havia pessoas em trevas. Também no meio da igreja, nem todos herdarão a Jerusalém celestial. O joio cresce no meio do trigo. Senhor, que aqui nós tenhamos somente trigo, e que esse trigo, meu Deus, não permita que a escuridão venha sobre sua vida, que tome as decisões erradas, que se lembre da palavra do Senhor e da luz que está disponível para iluminar o nosso caminho. Nos mostra, Senhor, o caminho que devemos andar. Assim nós te pedimos, ó Deus, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém.